Olá, Alessandra! Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Como tem passado? Como estão os conteúdos aí? Tudo certinho? Atividade, leitura, as atividades extra-classe, tudo. O importante é, nós desejamos que vocês estejam bem e fazendo as atividades e principalmente aprendendo, hein, pessoal? Lembre-se que é o momento de um conteúdo, segue o outro, você complementa, faz a leitura, produz e vamos embora. O que nós temos para hoje, Márcia? Olha só, já terminando, Alessandra, Eita, terminando, já está gente. fechando a unidade 3. Realmente, nós já estamos na aula 93 e vamos trabalhar sobre o texto dissertativo argumentativo. Que Olha te lembra? aí. Vai lembrar o quê, amado? Vai lembrar da redação, exatamente. Então, vamos que vamos, Alessandra, para a nossa aula 93.1. De olho na tela. Temos aqui a produção de texto, né? O texto dissertativo argumentativo. Vamos estudar a estrutura do texto, análise de várias redações, né? Que já constaram no Enem, tá bom? E a gente vai analisar o seguinte, ó, a coesão e a coerência. Vamos lá aqui. O que nós temos? Olha a estrutura da redação do Enem. E aí, pessoal, é interessante falar que vocês já vêm fazendo isso. Como é que nós sabemos? Pelas notas que vocês recebem e essas notas são enviadas. Então, mais ou menos, ou totalmente, vocês já conhecem. Olha só, nós temos aqui a introdução. E aí a introdução, o que você imagina que é feito na introdução? Olha lá, a contextualização do tema, aquele tema que é proposto, né, para você desenvolver com base nos seus conhecimentos, indicação da tese e dos argumentos a serem explorados no desenvolvimento. Aqui falando da introdução. Já no desenvolvimento, claro que você pode escolher dois argumentos, certo? Aí você vai apresentar os argumentos de maneira organizada. Como que é essa organização? Pronto. Argumento 1, se é a favor ou contra, por que que é, e vai desenvolvendo em cada parágrafo. Beleza? E depois nós temos o quê? A conclusão. Isso, olha, introdução, o desenvolvimento, e você vai fechar as suas ideias com a conclusão. Fechamento do texto e apresentação da proposta de intervenção. Porque assim, muitas vezes é muito fácil você apontar os problemas. É fácil quando você aponta os problemas. Mas é o que você traz de intervenção? Quais são as suas ideias, as suas propostas para melhorar aquela situação, entende? Aí você trabalha aqui na conclusão. Exato, né? Que vai fechar quem é o agente, qual é a ação desse agente, como ela vai ser feita, mostrando, né, com detalhe, detalhamento. Não é só apresentar, tem que dizer como essa ação será feita. Belezinha? E não esquecendo, né, de sempre retomar o que você apresentou logo no início, né? Você vai ter a retomada do tema. Redação do Enem. O texto em prosa, até 30 linhas, você já tem esse conhecimento, não é mesmo? Na modalidade formal da língua, certo? Respeitando as regras gramaticais e respeito aos direitos humanos. Então, aqui são detalhes que nós precisamos estar atentos na elaboração do nosso texto. É avaliada em 5 competências. Exato. Já ouviram falar, né, sobre as competências do Enem? O que é avaliado quando eu faço o meu texto? Então, o que seria essa competência? Nós temos aqui a competência 1. A modalidade escrita formal da língua portuguesa. É saber se realmente o aluno sabe escrever na norma padrão. Não importa se ele vai usar um vocabulário rebuscado ou um vocabulário simples, é a escrita. E a competência 2? Se na 1 eu preciso conhecer as normas gramaticais, na 2 ele diz assim pra gente: a estrutura do texto, dissertativo, argumentativo em prosa e repertório sociocultural. Exato. E a competência 3, né? Se ele sabe selecionar, ele sabe articular
ele sabe organizar e interpretar as informações dadas, tá? Porque sempre vai ter o quê? Um texto de apoio, vários textos. Isso, aí passei a 1, 2, a 3, a quarta competência, pessoal, ela traz a coesão do texto. Uso de mecanismo de articulação. Será que o meu texto ele tem sentido? Será que eu consegui ali deixá-lo de forma clara? Quais são os elementos que eu vou trabalhar na competência 4? Tanto é quando você manda a sua redação, ele vem pontuando. Aqui na competência 1 você tirou X, precisa melhorar e vai dizendo o quê? Para cada competência vem a tua correção, a tua nota. E aí nós estamos falando da nossa ferramenta, a plataforma, tá? Que vocês vêm saindo aí com as notas maravilhosas, né? Exato. Aí a competência 5, amadinho, olha só, é a proposta de intervenção que respeite, né, os direitos humanos e que possua o quê? O agente, né? Quem que vai fazer essa ação? A ação que será feita pelo agente, o modo, o meio que essa ação será utilizada e qual é o efeito e o detalhamento, certo? Então, você não pode esquecer, né, esses 6 elementos na proposta de intervenção, que é a nossa conclusão. Vamos que vamos, então, agora aqui. Olha as técnicas que vocês também podem usar. Ó, amado, vou tentar, né? Brainstorming, né? Ou tempestade. Técnica. Olha só, tempestade de ideias. É, fazer aquele reboliço mesmo, né? Olha aí, gente, nós temos o tema. Então, nós vamos começar aqui com bastante calma. O tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema. Olha aí a tese, ó. O acesso ao cinema é importante para a formatação de uma sociedade mais culta. Essa é a tese desse candidato aqui. E o repertório sociocultural? O enredo do filme Cine Hollywood, né, como está aqui, mostra a dificuldade das pessoas que habitam na zona rural para assistir à produção cinematográfica. Quando ele fala de repertório sociocultural, ele faz uso de quê? De algo, da bagagem, ele tira lá do conhecimento dele de mundo, tá certo? E ele posta lá, ele escreve, tanto que tá Cine Hollywood, é um filme. Então, ele já usou. Então, vocês, durante os anos da sua vida, tem várias, né? Vocês estão carregados de repertórios, tá? Ah, você pode, uma leitura que você fez de um romance, pode fazer a citação, de um filme, pode fazer uso, ou algo que foi citado que você encontrou num site, claro, que não seja fake. Pode fazer tudo isso daí é repertório sociocultural. Problema 1. Olha lá, vamos começar por aqui. Cultura não é valorizada no Brasil, por isso o cinema não é acessível a todos. Então, esse é o nosso primeiro problema. Aí nós temos o problema 2. O cinema é acessível apenas nos centros urbanos brasileiros, deixando grande parte da população, sobretudo a rural, sem acesso a esse tipo de arte. Todos. Problema 3, nós temos o alto valor do ingresso aos cinemas dificulta o acesso da população a esses espaços. Então, veja, nós temos 3 situações, né? 1, 2, 3, aí você já começa a elaborar na sua mente o que você vai fazer. Exatamente. E já sabe que dentro do desenvolvimento, ó, são 3 parágrafos, tá bom? Para cada problema. Então, aqui tem a Isabela de Oliveira Cardoso, né? Essa redação é de 2018 e ela conseguiu o quê? A nota 1000 na sua redação, né? No seu texto. Introdução. Então, vamos observar aqui como foi que a Isabela fez a introdução dela. Ali eu tenho o repertório sociocultural relacionado ao tema que foi proposto, né? De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades,
dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, vão observando aí os conectivos que ela vai trabalhando para embelezar o texto dela. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, vocês viram aí que é uma introdução que você consegue compreender, ela é clara, ela remete ao tema, traz alguma situação encontrada ali no meio da comunidade, né, das cidades, e aí ela vai seguindo. Agora, o desenvolvimento. Ó. A princípio, é ilícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de aula. Esse daqui já é o problema 1. Isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Codry, em sua obra Porque a Voz Importa? A sociedade neoliberal moderna tende a silenciar os outros grupos menos favorecidos, privando-os dos meios de comunicação. Olha só, já fazendo aqui um repertório sociocultural em defesa do ponto de vista. A par disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir, né, e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick Codry. Ele usa, né, um especialista, né, argumento de autoridade, que a gente já falou aqui também. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovida pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todo pelo Estado. Viram só? Ainda faz outra aí, fala da Constituição, da questão da problematização do 1, e já vai dando a solução, já faz o fechamento da ideia. Não deixou de citar, né? Exato. E aí vocês vão observando aí. Ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país, conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna. E os cinemas dispõem de lugares reservados para cadeirantes. Não há intérprete de Libras nas telas e a configuração das salas, pautada em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, percebam, problema 2, que é colocado como fator que dificulta o acesso ao cinema no Brasil, é citado no desenvolvimento e aí vem dizendo os porquês. O repertório sociocultural, olha, vai citar a Carta Magna, e aí fala a questão dos investimentos, o espaço que não é adequado. Percebem que ela contextualizou aqui a problemática 2. Agora a conclusão. Por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Nesse âmbito, cabe ao poder público, olha só, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, defender campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais, curta-metragem, a serem veiculadas nas mídias sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Por sua vez, as empresas devem colaborar
com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Hollywood. Então, tem aqui a primeira proposta e a segunda proposta. E sempre mostrando o agente, a ação, o meio, né, a maneira que será desenvolvida e detalhamento. E não desrespeitou, né, ao direito humano, não teve. Construção do parágrafo. Feito, você observou aquela redação, que é mais ou menos o caminho por onde você deve caminhar, seguir, sem ferir, sem... Por exemplo, quando fala em ferir os direitos humanos, pessoal, vocês entendem? Às vezes você tem vontade de falar assim, eu vou resolver esse problema matando alguém. Já pensou? Uma das formas de resolver o problema é pena de morte, matando. Aí você não pode, tá? Xingar, dizer que a solução é a morte. Então, essas situações, não. Quando se fala em direitos humanos, você não pode colocar esse tipo de situação para resolver problema algum, porque de fato não resolve, né? Então, na construção do parágrafo, nós temos aqui o tópico frasal. Então, o que se entende por tópico frasal? Trata-se da primeira frase que resume a ideia principal do parágrafo. Aí nós temos também a sustentação, né? Que é apresentar um repertório sociocultural que reforce ao tema, a tese, né? A ideia que está sendo defendida ou o problema a ser desenvolvido. Então, nós temos aqui essa questão da tese, no caso do parágrafo da introdução, e o desenvolvimento, no caso dos parágrafos do desenvolvimento. Seguindo, vem a argumentação. A apresentação do argumento, que corrobore com sua tese e com o repertório sociocultural. É o momento de se posicionar, de mostrar o ponto de vista sobre o tópico frasal. E aí, quando você ouve esse termo argumentação, sempre lembra assim, nossa, Maria, ela é muito boa nos seus argumentos, né? Porque ela consegue mostrar com clareza a ideia apresentada, percebem? Então, aquele que tem bons argumentos, provavelmente, ele consegue se sair melhor. Quando fala apresentação do argumento que corrobore com a sua tese, com o repertório sociocultural. É nesse momento que o candidato vai se posicionar. E aí vai dar para saber, será que ele realmente fala com fundamentação ou só fala besteira? Então, aqui entra a questão dos bons argumentos, tá? Conclusão. Trata-se do fechamento do parágrafo, em que é mostrado os argumentos apresentados foram ao encontro da tese, né, que ele formulou, né? Uma forma comum de fazer a conclusão é reafirmar o tópico frasal e, ao mesmo tempo, reforçar a necessidade de resolver o problema apresentado. Quando você está dizendo assim, isso aqui vai ser o agente, aqui vai ser a ação do agente, mas sempre você vai, antes de tudo, conforme, né, o que foi dito, o que foi mencionado, aí sempre vai retomar o que foi apareceu logo lá na introdução, que aí vai ser a retomada da tese, tá bom? É reafirmar o tópico frasal, para reforçar. E ainda, nós temos as estratégias para parágrafo de conclusão. Né? Então, como assim, professora, as estratégias? Vejam, muitas vezes acontece assim, eu não sei terminar. E aí, o que você vai fazer? Você precisa ter algum conhecimento, percebem? Iniciar com conectivo conclusivo. Vocês lembram lá das conjunções? Então, dentro das conjunções, nós temos ali esses conectivos que cita aqui, tá? Retomar a discussão do texto, propostas de intervenção, como a professora Márcia falou, ação, agente, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento. Então, o que eu trago na minha bagagem como solução é muito forte, mas algo que vai amenizar aquele problema apresentado. Aí eu vou colocar. E o fechamento do parágrafo.
Sempre o último parágrafo vai dar essa ideia de que acabou a conversa. Eu fiz a introdução, discuti, coloquei os pontos positivos, negativos, mas quando eu venho lá para o final, a pessoa que vai ler, ela já percebe, aqui ele encerra a ideia. E nada de terminar com uma interrogação, com um questionamento. E nada de fazer isso aqui também, olha, que encerra, né? Exato. Fim. Tá bom? Nada disso. Então, vamos lá, então. Aqui, ó, por fim. Olha, mostrando, olha. E aqui esse por fim é o quê? Ó, aquele elemento coesivo, né? Olha aí. Ó, que é um conectivo, que vai... Qual é a ideia que ele traz? Ó, por fim, já sabe que já está fazendo o fechamento do texto apresentado. Por certo? fim, né? Né? Falei, por fim, e agora? Diante dos desafios supramencionados, que tá lá no argumento 1, no argumento 2, né? Que faz aí a retomada da discussão. E que mais? É necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-lo. Nesse âmbito, outro conectivo. Cabe a quem? Quem vai fazer? Aí já apresenta quem? O agente. Ao poder público. Na figura do Ministério Público, quem é esse agente? Faz o detalhe, está explicando, né? Aqui para vocês, é o detalhamento do agente. Em parceria com a mídia nacional. Desenvolver campanhas educativas. Quando fala desenvolver, não é uma ação? Aqui. É a primeira ação. Por meio, de cartilhas virtuais e curta-metragem a serem veiculadas nas mídias sociais. Como que será desenvolvida essa ação? Olha aí. Então, aqui está dizendo o meio, o modo que será feito. Ainda diz o detalhamento. A fim de orientar, já vai, a população e as empresas de cinema valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Viu só o efeito da proposta 1? Por sua vez, mais outro conectivo, que já vai fazendo a ligação. Aqui, olha. As empresas, outra gente, devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema. Sempre a ação, é o verbo, que ele vai ser feito. Que ação será feita? Pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Conseguiram identificar? Perceber, né? Então, os conectivos são essenciais. Eles são os elementos coesivos, vão fazendo a ligação das ideias dentro, né, do texto, tá? E esses conectivos que também que você vai usando corretamente, haverá o quê? A progressão textual, o avanço. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Cine Hollywood. Efeito que serve para as duas propostas de intervenção. E fecha o parágrafo. Nesse exemplo, há ainda a retomada do primeiro repertório sociocultural apresentado, o que colabora com a coerência do texto. Ou seja, que dá sentido. Exatamente. Né? Aí, pessoal, tudo tem que ter a coerência. O início, o meio e o fim. Muito bem claro, né, Márcia? Porque Exato. Se você vai usar ali o conectivo de conclusão, você já falou tudo que tinha para falar. E aí você só fecha, traz aí a tua ideia como amenizar o problema, diminuir aquela questão, e aí você conclui. Exato. E às vezes o que acontece também, Amadinho, que cai aqui a pontuação que você pede, às vezes você usa o conectivo correto, mas escreve coisa com coisa que não tem nada a ver, aí fica incoerente. Aí você pensa, o que será que esse candidato quis dizer aqui? Você tentou, ou então você busca aquelas palavras que nem você conhece o significado, e aí o seu texto, ele cai. Exato. Então, fica sem sentido, cuidado. sem coerência. Ao iniciar o texto,
com a linguagem impessoal, é necessário continuar com a mesma estratégia até a sua conclusão. Exato. O que seria essa linguagem impessoal? Digamos que eu queira fazer uma redação e aí eu começo assim, olha, eu acho, né? Eu acho que esse problema está complicado. Então, Você não quando deve você achar não tem que achar nada. Ninguém quer saber o que você acha. Exatamente. Você vai usar, fazer uso, assim, nota-se, observe, sempre na terceira pessoa. Quem que tá, quando fala nota-se, tá indeterminado, alguém tá notando alguma coisa, mas não sabe quem. Mas ali você vai usar o argumento, aí você tá tendo uma linguagem impessoal. Mas o que é essa impessoalização? Isso. O que você entende quando fala em pessoalização? Eu acredito que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Olha a outra aqui, ó. Pode-se afirmar que a saúde do ser humano depende do ambiente que ele está inserido e da alimentação que consome. Qual que você escolheria para fazer a sua redação? Isso. A primeira ou a segunda? Observa aí. E a professora Alessandra já tinha dado uma dica. Pois é, porque olha, ele fala em pessoalização. Aí nós temos dois trechos. O primeiro, ele já começa ali, eu acredito que a saúde do ser humano, né? Por mais que o que você acredite esteja aí dentro da problemática de forma plausível, digamos assim, será que posso dizer dessa maneira? Eu acredito? Aí eu saio desse primeiro, pessoal, e venho aqui para o segundo. Pode-se afirmar que a saúde do ser humano depende do ambiente. Então, houve uma modificação, é a mesma ideia, porém, uma está de forma muito, muito pessoal e a outra Impessoal. Pronto, Beleza? e aí você vai então, caminhar por usa aqui. assim, escolha a segunda. Ó, pensamos que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Exato. E aí fala, pensamos quem? Eu, você, É né? nós. Então Nós aí, ó, tá pensamos. pessoal também. Entendeu? Então eu saio Então, dessa vamos impessoalidade. Agora, quando eu escuto assim, é importante considerar que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Vocês percebem que há uma diferença aqui? Eu deixo aquela questão de pertinho, juntinho, o que eu penso e o outro pensa, e eu me torno impessoal. Exato. É importante, né? E para impessoalizar, usar o verbo sempre na terceira pessoa, tá? Vamos evitar a primeira pessoa. A linguagem impessoal é uma estratégia utilizada nas redações que recebem as maiores pontuações do Enem. Se você pegar um texto ali que recebeu a nota máxima, você vai conseguir identificar essa nossa fala aqui. Não existe o eu, né? O eu, isso, eu acho aquilo. Para elaborar um texto impessoal, deve-se seguir algumas indicações. Observem, vejam se vocês já estão utilizando aqui. Você tem que dar preferência à terceira pessoa do discurso. Sempre a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa, professora? Ó, ele. Ó, ele e ela. Lembram? Ó. Depois. Você vai trocar as expressões como na minha opinião. Olha aí, minha é a primeira pessoa do discurso, então já está descartado. No meu ponto de vista, convém lembrar e é necessário. Então você troca na minha opinião por convém lembrar, ou no meu ponto de vista é necessário considerar. E você já percebe aqui, ó, o verbo, ó, convém, terceira pessoa, é, terceira pessoa. Depois. Você vai utilizar o sujeito indeterminado. Alguém que não quer se entregar, né? Sabe que alguém fez a ação, mas quem fez? Entendeu? Está indeterminado. Então, na terceira pessoa, só lembra disso. Depois nós temos a utilização da voz passiva. Exato. Utilizar a voz passiva. Beleza? E vamos lá para mais aqui. Modalizadores linguísticos. O que é isso, hein, primeiro ano? Então, observe, são elementos gramaticais
ou lexicais em um texto para fazer o quê? Ele vai evidenciar o ponto de vista assumido pelo autor. Para modalizar o discurso, pode-se aplicar as seguintes estratégias. Aí você vem com as situações aqui e talvez vocês já o façam. Produzir o texto utilizado, o modo subjuntivo ou indicativo. Essa é uma das opções que você tem. Utilizar verbos auxiliares. Quais são os verbos auxiliares, né? Ó, vai ter aquela questão da verbo auxiliar e um verbo principal, a locução verbal. Depois, usar os advérbios. E usar adjetivos. Mas vamos provar isso aí, né? A impunidade existe no Brasil. Olha só, quando fala existe, ó, o que acontece mesmo, é um fato, né? Então, o verbo no modo indicativo vai fazer o quê? Vai evidenciar o fato. Em posse dessa afirmação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias. Olha só, o verbo auxiliar, olha aí, ó. Eu tenho um verbo auxiliar, mais o verbo principal, indicando a possibilidade. Ó, podem, que pode acontecer ou não. Exato. E agora nós vamos mostrar aqui o advérbio, né? Certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Olha aqui, certamente é advérbio, tá dando uma afirmação. Em seguida, é relevante examinar como controle sobre... Ó, relevante, adjetivo, né? Uma característica. Beleza? Característica, uma atribuição. Vamos lá. E uma aqui para vocês, uma mensagem que a gente não poderia deixar de falar, ó. Nunca desista, ó, por mais que as circunstâncias estejam desfavoráveis, você é o responsável pelas suas conquistas. Exatamente, é você. Então, aqui, amado, fala, se você se identifica lá da aula com os conteúdos, né, lá da aula de biologia, e você quer usar e fazer uma comparação dentro do seu texto, amado, o conhecimento é seu. Exatamente. E aí você pode, o que vai perceber e ficar muito claro é que o teu conhecimento ele está além. Já pensou você conseguir colocar dentro de uma redação, uma dissertação, um outro componente? Eu vou utilizar... Enriquece. E qualquer um vai perceber, olha, esse aqui está por dentro de todo o conteúdo. Você vai brincar com as palavras, com os argumentos, vai fazer as citações e aí, gente, você vai embora. Ai, professora, é muito difícil. Quando nós colocamos para vocês a mensagem aqui, não desista, é porque, claro, nós sabemos que uns têm mais facilidades e outros um pouco menos, mas você vai buscando, você vai lendo, melhorando e vai chegar um momento que, com as dicas das aulas, você vai começar a perceber que você caminhou de forma positiva. Então, não desista. Todos nós somos capazes. Exato, amadinho. Então, meus queridos, nós ficamos, né, por aqui. Daqui enquanto, a pouco a né? gente retoma, né, retorna para o nosso momento de revisão. Até daqui a pouquinho. Tchau.